A você que acompanha a TV Canção Nova, nossa saudação, com todo prazer, voltamos direto de Brasília e mais um Além da Notícia. A partir desse instante vamos falar sobre um outro tema bem relevante e talvez pouco conhecido. Um serviço que a Igreja Católica presta no Brasil já desde 1950, o Ordinariado Militar do Brasil. Para falar sobre este trabalho e sobre os 164 padres capelães que atuam na igreja no Brasil, nós vamos conversar com Dom José Francisco Falcão de Barros, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Dom Falcão, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui. A Igreja de Brasília é muito familiarizada com o termo Falcão, porque aqui nós temos o arcebispo emérito e o senhor tem Falcão no nome. Há um parentesco aí? Eu perguntei para Dom Falcão se ele era da minha família e ele perguntou qual era o meu torrão e eu disse que a minha família ela é do extremo norte de Pernambuco, de uma cidade chamada Araripina, e ele disse que era do extremo sul do Ceará, a família dele. Então, quem conhece um pouco a geografia do Nordeste sabe que o extremo sul do Ceará é perto do extremo norte de Pernambuco. É possível que sim. É possível que vocês que sejam do mesmo torrão. Sim. Mas bem, Dom José Francisco Falcão, o senhor é bispo auxiliar, o primeiro bispo auxiliar militar do Brasil, não é? O segundo. O segundo? É. O arcebispo militar atual é Dom José Osvino Botti, e o senhor, então, é o segundo bispo auxiliar do Brasil. O que é o Ordinariado Militar, que comporta hoje 164 sacerdotes capelães, tem 12 diáconos permanentes e seminaristas. Quantos são seminaristas hoje? 28. 28 são formados no seminário dos Legionários de Cristo, lá no interior de São Paulo, não é? Perfeitamente. O que é esse Ordinariado Militar? É uma diocese como todas as outras dioceses na Igreja Católica. A diferença é que, enquanto que a grande maioria das dioceses no mundo são territoriais, o Ordinariado Militar do Brasil tem jurisdição pessoal, ou seja, o âmbito no qual a autoridade do arcebispo militar, Dom José Osvino, por enquanto, o atual, é exercida sobre as pessoas. Nas dioceses, o bispo exerce uma jurisdição territorial. No Ordinariado Militar do Brasil não existe território. Então, a Igreja, para possibilitar uma assistência religiosa eficaz aos membros das Forças Armadas e Forças Auxiliares, bem como aos civis que trabalham nas unidades militares, decidiu que essa jurisdição, toda típica, toda peculiar, ela deveria ser pessoal, ou seja, Dom Osvino tem autoridade sobre as pessoas que integram o Ordinariado Militar do Brasil. Com relação aos lugares, aos espaços reservados aos militares, a jurisdição de Dom Osvino é primária e principal, não é exclusiva. Em outras palavras, naquela diocese existem quartéis. Quem é o ordinário daquele quartel? Quem é a autoridade, quem é o bispo que exerce a autoridade no quartel? São dois. Primária e principalmente, Dom Osvino, que é o ordinário militar do Brasil, e secundariamente, o bispo local. Com relação às pessoas, a jurisdição é cumulativa, porque as pessoas que frequentam os quartéis residem na diocese territorial. Então, sobre as pessoas, a jurisdição é cumulativa. Por exemplo, a Arquidiocese de São Paulo. Nos quartéis, Dom Osvino tem jurisdição e o arcebispo, o cardeal arcebispo Dom Odilo, também tem jurisdição. Agora, uma pergunta. Os sacerdotes estão inseridos nos quartéis, é isso? Alguns residem nos quartéis, nas chamadas vilas militares. Precisam ser militares ou não? Bem, com relação à pertença ao Ordinariado Militar do Brasil, essa pertença se faz pela incardinação. Os sacerdotes são incardinados no ordinariado já a partir da ordenação diaconal. Depois, por ocasião da ordenação presbiteral, eles se tornam sacerdotes. Mas a incardinação já ocorre pela ordenação diaconal. A incardinação pode ser feita também por outro processo. Estando incardinado em outra diocese ou num instituto religioso, o sacerdote pode se excardinar da diocese e do instituto religioso e se encardinar no ordinariado. Essa é a primeira pertença ao ordinariado, pela incardinação, mas também pela provisão canônica.
há sacerdotes que não são incardinados no ordinariado, pertencem a dioceses ou pertencem a institutos religiosos e são, por assim dizer, cedidos, são emprestados ao ordinariado e realizam um trabalho e são provisionados por Dom Oswino. Eu queria chegar no seguinte ponto. Se o sacerdote tem vida e atividade militar estando dentro ali do quartel? Alguns Não. sim, mas nem todos. Quando o sacerdote é membro do quadro de capelães, portanto, fez o concurso, se submeteu a um estágio de adaptação, depois ingressou no serviço de assistência religiosa, sendo promovido a oficial como segundo-tenente, ele fica à disposição da força e vai para qualquer lugar do Brasil, ou fora do Brasil, se for o caso, para residir ali onde a autoridade militar determinar. Antes da gente entrar, que eu acho que deve ser muito interessante essa atuação, antes da gente entrar, é importante dizer, a sede do Ordinariado Militar está aqui em Brasília. Perfeitamente. Os senhores trabalham onde? O senhor, Dom Oswino, e mais um corpo que imagino que coordena todo esse trabalho. Eu, Dom Oswino, e a Cúria Militar, por força do acordo sobre assistência religiosa às Forças Armadas, celebrado entre a Santa Sé e a República Federativa do Brasil, de outubro de 1989, a sede do nosso ordinariado é em Brasília, Distrito Federal, e a nossa cúria funciona no Ministério da Defesa. Então, os senhores estão ali trabalhando no Ministério da Defesa, juntamente com os ministros das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O ministro, atualmente só existe o ministro da Defesa e a ele estão subordinados os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas a jurisdição de Dom Oswino também é sobre as forças auxiliares, todas as polícias militares dos estados, as unidades da Federação e todos os corpos de bombeiros militares em todas as unidades da Federação. Como é esse relacionamento de uma autoridade eclesiástica que tem essa relação com as autoridades políticas militares do Brasil? Como funciona essa relação do ordinariado militar com as demais autoridades brasileiras? A lei, o acordo citado ainda há pouco, diz, num dos seus artigos, que os capelães militares, no que diz respeito às atividades militares, devem obediência às autoridades militares. E no tocante às atividades pastorais, devem obediência ao arcebispo militar do Brasil. Isso significa que o relacionamento entre as autoridades militares e o arcebispo militar deve ser constante, deve ser respeitoso e deve, o quanto possível, haver um entendimento. Afinal de contas, uma atribuição militar de um capelão e uma atribuição pastoral de um capelão são coisas que andam sempre juntas. Daí a necessidade de um contato contínuo, um diálogo sempre profundo, reiterado, que visa principalmente a melhor forma e buscar encontrar a melhor maneira para oferecer à tropa a assistência religiosa católica devida. Dom José Francisco, quem é este capelão que está ali atuando ao lado de militares todos os dias, constantemente? Quem é este capelão? O que ele faz ali no interior de um quartel? Como é esse trabalho? O capelão militar é um presbítero ordenado pela Igreja Católica Apostólica Romana que tem, por força do sacerdócio que ele ostenta, a missão de ser a presença de Jesus Cristo, a tarefa de levar o Cristo ressuscitado com sua palavra, com sua conduta, com seu exemplo, traduzindo para os militares a presença do Cristo mestre, do Cristo sacerdote e do Cristo pastor. Ou seja, é o profeta, é o ministro que dispensa os sacramentos, é o santificador e é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas do capelão militar é o rebanho militar a si confiado. Portanto, aquilo que o sacerdote faz na paróquia, aquilo que o presbítero faz na diocese, a missão do sacerdote, como entende a igreja, ela é a mesma missão do capelão militar, porque ele é um sacerdote, porque ele é um integrante de um presbitério, porque ele é sacerdote do Deus Altíssimo, porque ele é ministro do culto, porque ele é anunciador da palavra de Deus. Portanto, a pregação, os sacramentos e os sacramentais e também o pastoreio.
é aquele que vai ao encontro da ovelha perdida, aquele que aponta o caminho a ser seguido, é aquele que denuncia o pecado que deve ser combatido, é aquele que perdoa, sobretudo pelo sacramento da confissão, é aquele que batiza os filhos dos militares e os próprios militares, é aquele que dispensa o sacramento da Eucaristia prévia preparação dos militares, é aquele que prepara o rebanho para o sacramento da crisma, é aquele que aconselha, que exorta, é aquele que chora com a ovelha, é aquele que orienta, é aquele que insiste a tempo e fora de tempo, oportuna e inoportunamente, como diz o apóstolo Paulo na primeira a Timóteo. Enfim, é a presença do Cristo sacerdote, pastor e profeta no meio militar. E aqui eu quero, inclusive, fazer um registro importantíssimo. Brasília tem a Catedral Militar do Brasil. Está aqui bem no eixo monumental, centro da capital federal, e está sempre repleta de militares e seus familiares. Agora, eu fiquei encantado com tudo isso que o senhor estava acabando de dizer aí, e fiquei curioso. Como será que nasceu, como foi a percepção da necessidade dessa presença de uma capelania dentro das Forças Armadas, dentro do meio militar? Qual é a história? Como é que nasceu essa percepção de que se precisava ter ali a presença da igreja dentro do seio militar? Há sinais da presença de capelães militares nas tropas romanas do Império Romano, já no tempo de Constantino, o primeiro imperador do Império Romano que se tornou cristão católico. Essa presença, ela é contínua ao longo dos milênios. Especificamente no Brasil, os primeiros sinais da presença de capelães no meio militar, os primeiros sinais são da época do descobrimento. Dom Manuel I de Portugal, para garantir a segurança, para proteger os territórios descobertos e sob a proteção da coroa portuguesa, enviou para esses territórios, digamos assim, tropas. E essas tropas, o Império Português era sempre católico, sempre foi confessional até pouco tempo, e todos os militares eram católicos. E vinham também capelães católicos para dar assistência a esses militares. Era uma assistência especializada, uma assistência direcionada exclusivamente para os militares. Portanto, desde a época do descobrimento até 1889, por ocasião da proclamação da República, o Estado, não se fala de Estado, falemos do reino, não é? Era um reino confessional, não havia outra religião, o reino aqui no Brasil, desde a chegada de Dom João VI, em 1808, ao Rio de Janeiro, sobretudo, depois, continuando em 1822, com a proclamação da independência do Brasil, seu filho, Dom Pedro I, depois o segundo reinado, quando ele partiu e deixou seu filho com 10 anos de idade, Dom Pedro II, até 1889, só se falava de Igreja Católica. E a presença dos capelães em meio militar era algo absolutamente normal. Em 1889, foi proclamada a República pelo meu conterrâneo, o Marechal Deodoro da Fonseca, quando o Estado, pelo decreto 119-A, confirmou a sua laicidade. A primeira Constituição da República Federativa do Brasil, em 1891, se não me engano, a primeira Constituição da República, não se fala da assistência religiosa aos militares, mas as constituições seguintes asseguram esse direito, o direito de assistência religiosa aos militares. De sorte que a presença dos capelães militares na República, ela também é uma garantia do Estado brasileiro. Em 1950, o governo brasileiro, em entendimento com a Santa Sé e vice-versa, sentiram a necessidade da criação, da parte da Santa Sé, de um vicariato castrense. Portanto, em 1950, foi criado e confiado o primeiro ofício de vigário castrense do Brasil ao arcebispo do Rio de Janeiro, que na época era a capital da República. Então, o arcebispo do Rio de Janeiro, ele foi o primeiro vigário castrense do Brasil. Até 1990, portanto, 40 anos de vicariato castrense, não era propriamente ordinariado militar.
Qual é a diferença do ponto de vista semântico e do ponto de vista canônico? Vigário é aquele que age em nome de outro, ele não tem poder próprio. Portanto, o vigário castrense, ele não agia com autoridade própria, ele agia em nome do Santo Padre. A mudança foi importante a partir de 1990, com a criação do Ordinariado Militar do Brasil, precisamente no dia 2 de janeiro de 1990, o então Vicariato Castrense do Brasil passou a se chamar Ordinariado Militar do Brasil. Qual é a diferença do ponto de vista canônico? O ordinário militar, ele age com poder próprio, ele não age em nome do Santo Padre. Portanto, a autoridade dele, ela é do próprio ofício. Portanto, Dom Oswino não é vigário do Papa, é vigário de Jesus Cristo. Tem autoridade própria, não age por mandato do Santo Padre. Então, há uma autonomia, é uma diocese como todas as outras. Portanto, o bispo na diocese faz as vezes de Jesus Cristo, tem poder próprio, ordinário e imediato no âmbito da sua jurisdição. Bom, entendemos a história. Agora eu pergunto, vindo agora para essa nossa atualidade, quais desafios o senhor percebe para o anúncio do Evangelho no meio militar? Eu devo dizer que o rebanho militar talvez seja o rebanho, a porção do rebanho do povo de Deus no Brasil mais fácil de se trabalhar. Temos os nossos desafios, sem dúvida alguma, mas há muito em comum entre a vida militar e a vida cristã. Porque a vida militar ela é pautada na disciplina e na hierarquia. Então é um rebanho muito regrado, é um rebanho muito disciplinado. As Forças Armadas têm normas bem claras, bem rígidas, têm uma disciplina rigorosa e têm uma hierarquia que é respeitada sem discussão. Aliás, são esses os dois pilares das Forças Armadas. Sem essas duas palavras, simplesmente deixam de existir as Forças Armadas. E, curiosamente, essas duas palavras são tiradas do Evangelho. Disciplina vem de discípulo, discípulo de Jesus. Hierarquia é uma palavra grega que vem de hieros, sagrado, arché, princípio, princípio sagrado. Então, você tem uma autoridade à qual os subordinados devem obediência. E essa autoridade sempre tem uma autoridade acima de si. Até o Santo Padre está subordinado à hierarquia divina. Portanto, na igreja nós temos a constituição hierárquica, fiéis e clérigos. Isso é a hierarquia eclesiástica, não é? A igreja está dividida, por assim dizer, nessa hierarquia. O sacerdócio universal de todos os fiéis pelo batismo e o sacerdócio ministerial ou ordenado. Então, muito, eu diria praticamente tudo da disciplina e da hierarquia militar são, eu diria, atrevidamente, foram tirados da Bíblia, foram tirados da disciplina católica até, a disciplina mais antiga, a hierarquia mais antiga da história da humanidade. Isso quer dizer que se torna mais fácil o anúncio do Evangelho entre eles? Sim, veja bem, as Forças Armadas são constituídas de seres humanos e todos os seres humanos têm sua inteligência e têm sua vontade, estão inseridos num contexto familiar, sociocultural, têm seus dramas, têm seus desafios, têm suas crises, têm suas fraquezas, têm seus problemas, têm, enfim, seus momentos de raiva, de dor, de sofrimento, enfim, mas a própria vida militar ajuda a igreja a evangelizar porque os valores são muito parecidos. Então, não há dificuldade, não há entrave, a não ser uma ou outra dificuldade de natureza legal, um ou outro artigo, um ou outro decreto, uma outra portaria que precisam de uma mudança para se adequar à legislação, que é sempre dinâmica, enfim, ao próprio acordo de assistência religiosa, etc. Sim, existe, mas nada que nós digamos que nos leve a afirmar que há dificuldades de natureza institucional. Entendi. Não. As autoridades militares são sempre muito abertas, muito receptivas à pregação do Evangelho dentro das Forças Armadas, são sempre muito abertas ao trabalho da Igreja Católica, porque reconhecem o papel, o valor, a importância do Evangelho anunciado pela Igreja Católica à sua grei. Agora me diga uma coisa, para ser um capelão militar, para pertencer ao ordinariado militar, como um sacerdote pode fazê-lo? Ele, depois de sacerdote, pode também pleitear isso? Perfeito. Essa sua resposta é dada pela Lei 6923 de 1981, que institui o quadro de
que disciplina sobre o serviço de assistência religiosa às Forças Armadas. No artigo 18 dessa lei, é dito o seguinte, que para ingressar no quadro de capelães militares, exige-se que ele seja brasileiro nato, que seja voluntário, que tenha entre 30 e 40 anos de idade, que tenha o uso de formação teológica regular de nível universitário reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião, que possua pelo menos 3 anos de atividades pastorais, que tenha o consentimento expresso da autoridade religiosa da respectiva religião, que seja julgado apto pela inspeção de saúde e que receba um conceito favorável de um atestado de aptidão, de que é favorável, de 2 oficiais superiores das Forças Armadas. Então, ele se inscreve no concurso, quando passa, se satisfizer a esses requisitos, ele é submetido a um estágio de adaptação durante 10 meses na respectiva força e ali ele vai ter um treinamento militar. Concluído esse estágio, ele ingressa como segundo-tenente, que é o grau do oficialato inferior, ele já começa como oficial, e aí ele ingressa no quadro de capelães. Muito bem. Uma última pergunta agora que eu gostaria de fazer para o senhor é: o trabalho da capelania na formação das famílias dos militares, porque a gente percebe, mas quem conhece um pouco desse trabalho, aqui em Brasília é bem fácil para a gente que temos tantos militares, como é esse trabalho junto aos familiares, porque eles estão lá com vocês no mesmo ambiente, mas vocês têm essa proximidade com eles, né? Perfeito. A presença, já citada pelo senhor, do capelão residindo no meio dos militares, isso favorece. Aliás, a finalidade precípua de o capelão residir o quanto possível com os militares é favorecer este preceito bíblico. Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas e as ovelhas me conhecem. O capelão, estando inserido junto aos militares, convivendo com eles, ele tem mais condições de exercer um ministério em favor da família, um ministério bem mais eficaz. O capelão não é apenas aquele que celebra a missa, não é apenas aquele que dispensa a catequese aos filhos dos militares, mas aquele que visita, aquele que está em contato, aquele que vai à caserna, vai ao quartel, abençoa, conversa, dialoga, escuta os dramas, perdoa, orienta, prega a palavra de Deus, mas também a sua solicitude é pela esposa do militar, pelo esposo da militar, pelos filhos dos militares. Trata-se de um trabalho contínuo, recorrente, porque é a célula da igreja, as famílias católicas dos militares. Um trabalho muito desafiador, considerando o caráter transitório do militar, sobretudo nas Forças Armadas e também Forças Auxiliares. O militar está aqui, mas amanhã pode não estar. Ele, quando entra nas Forças Armadas e nas Forças Auxiliares, ele fica à disposição da autoridade competente para ir a qualquer lugar do Brasil. Então, a autoridade pode designar você que está no Rio Grande do Sul, vai ser transferido para o Oiapoque, no extremo norte, para Belém. Quem está em Belém pode ser transferido a qualquer momento para o Mato Grosso do Sul, etc. Então, é uma presença, mas não definitiva. Ela é definida, mas não definitiva, como se usa no jargão até da Canção Nova. Você está aqui, mas amanhã pode ser transferido para qualquer comunidade da Canção Nova. E isso traz exigências específicas para o trabalho pastoral do capelão, porque ele sabe que não tem pouco tempo com aquela família está ali, mas amanhã pode não estar mais. Trata-se de um trabalho urgente, de um contato constante, recorrente, de um pastor que escuta o esposo, a esposa, que aconselha, que se debruça diante dos desafios familiares, uma família de uma cultura, de uma tradição, de um bem diferente do Rio Grande do Sul, num lugar completamente adverso, climática, política, socialmente. Isso traz também determinadas carências que o capelão é convidado a suprir. A saudade da família, enfim, a adaptação, sem falar de outros desafios que a família enfrenta pelo simples fato de ser família, como educar os filhos, problema de personalidade, atritos entre esposo e esposa, tudo aquilo que o padre na paróquia deve afrontar e oferecer o seu coração de pastor para
que aquela família cresça e se consolide na fé, o capelão também tem esta mesma missão com relação às famílias dos militares. Com o agravante, mas poderíamos dizer também com a vantagem, porque em pouco tempo ele está em contato com famílias de muitas mentalidades, de muitas regiões, de muitas culturas, de muitas tradições, mas com algo em comum, os valores cristãos, a fé católica. Muito bem. Dom José Francisco, foi um prazer grande tê-lo aqui conosco, nos trazendo todo esse esclarecimento e o conhecimento dessa realidade, talvez pouco conhecida no Brasil, somente nas grandes cidades, onde há portos, ou onde há quartéis, que as pessoas já sabem que ali tem capelães e que fazem esse trabalho, senão não é tão conhecido assim o trabalho. Mas a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui. Obrigado por trazer essa participação. Leve o nosso abraço a Dom José Osvino Botti e foi um prazer recebê-lo aqui e conhecê-lo. Muito obrigado, foi um prazer imenso participar dessa entrevista e invoco de Deus Todo-Poderoso copiosas bênçãos sobre o senhor e sobre todos os que fazem a Canção Nova, sobre todos os capelães, sobre todos os militares e seus familiares, sobre todos os que integram o nosso Ordinariado Militar do Brasil e sobre a nossa pátria brasileira. Amém? Obrigado. Na próxima semana você terá um outro Além da Notícia, com outro tema bem importante, bem interessante. Obrigado pela sua companhia e olha, na internet você encontra a partir de agora um conteúdo exclusivo sobre o Ordinariado Militar no Brasil, as Forças Armadas, só para você que pode acompanhar pela internet. Até a próxima semana com mais um Além da Notícia. Obrigado.